Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 39 do livro de Ezequiel, Vitória na Batalha Futura. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 39 e faça a leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br e lá você vai encontrar a parte escrita que vai te auxiliar nesse momento. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 39 do livro de Ezequiel, que tem apenas 48 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estamos juntos nesse projeto. Nós nos encontramos no capítulo 39 na terceira parte. Já vimos a primeira parte, que são os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém. Preocupação do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. Isso foi do capítulo 1 até o 24. Depois nós vimos uma sessão de oráculos contra outras nações, que foi do capítulo 25 ao 32, com foco na destruição dessas nações. E agora estamos vendo a terceira e última parte da nossa divisão proposta do livro de Ezequiel, futuras bênçãos para Judá e Jerusalém. Dentro dessa parte nós estamos vendo a queda e a restauração de Jerusalém. E dentro dela, vitória na batalha futura, em continuação do capítulo anterior. Como já dissemos, esses dois capítulos, o 38 e também o 39, estão falando de uma vitória numa batalha futura. Vamos acompanhar. O Filho do Homem continua a ser orientado a profetizar contra Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Deveria o profeta dizer-lhe que ele será trazido com toda a sua tropa para Israel. Na verdade, em sua mente, a ideia é justamente essa, a de estar marchando para a guerra, para ir pelejar e conquistar a terra de Israel. Deus usa a vontade humana, preste atenção, para cumprir todos os seus propósitos, sem interferir em suas ações, sem vilipendiar o seu arbítrio. Gog estava ciente de que estava fazendo a sua vontade, mas na verdade estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que o conduzia para o seu juízo. Ele viria do extremo do norte, e com um só golpe Deus tiraria da sua mão esquerda o seu arco, e faria cair as suas flechas da sua mão direita. Ali nos montes de Israel, que imaginava a sua vitória, cairia sucumbido diante do Senhor. Gog e todas as suas tropas e todos os seus povos aliados estariam agora expostos às aves de rapina de toda a espécie e aos animais do campo para serem inteiramente devorados. Ele cairia nos campos e Deus ainda enviaria um fogo destruidor contra Magog e sobre todos os que habitavam seguro nas ilhas. E aí sim, saberiam tratar-se isso de que era o Senhor. O nome do Senhor ficaria então conhecido e nunca mais seria profanado. E nisso agora as nações, e não somente eles, saberão que o Senhor é Deus, o Santo em Israel. Esse era um dia especial que o Senhor falara que iria acontecer, versículo de número 8. Ezequiel usou uma imagem vívida no versículo de número 9 para descrever como o exército inimigo havia sido grande e como a sua derrota havia sido total. Compare com o Salmo 46, 9, Joel 3,10. Se as armas e escudos e paveses, arcos e flechas, bastões e lanças acenderiam e sustentariam por 7 anos o fogo. Imagina quão grande deveria ser esse exército que o Senhor abateria. Não será preciso lenha do campo, nem a cortarão nos bosques, mas com as armas é que eles acenderão o fogo, e assim roubarão e despojarão aqueles que vieram para roubar e despojar. O lugar da sepultura para as hordas de Gog, verso 11, seria nas fronteiras de Israel, perto do Mar Morto. A matança seria tão grande que os sepultamentos exigiriam 7 meses, sendo que depois desse período prolongado de tempo, um outro sepultamento minucioso seria necessário para que os cadáveres pudessem ser procurados. O contato com o cadáver tornava uma pessoa cerimonialmente impura, de modo que a terra demandaria limpeza. O vale, verso 15, onde seriam enterrados os ossos que sobraram, seria chamado Vale de Amon-Gog,
ou vale das forças de Gog, ou vale da multidão de Gog. Já a cidade era chamada de Amona, abundância, multidão, e desta forma seria purificada a terra. Deus continuaria a instruir Ezequiel, mandando ele dizer agora às aves de todas as espécies e a todos os animais do campo para se ajuntarem e virem de todos os lados para o seu sacrifício que ele faria para eles, um grande sacrifício sobre os montes de Israel, para comerem carne e para beberem sangue. Carne e sangue de poderosos, dos príncipes da terra, dos carneiros e dos bodes, dos novilhos e de todos os cevados em Bazã, uma região a leste do mar, da Galiléia conhecida pelo seu gado de qualidade. Normalmente os animais eram oferecidos como sacrifícios e consumidos em refeições sacrificiais. Aqui a imagem é invertida. Deus fazia sacrifícios de seus inimigos e os animais se alimentavam. Essa inversão da ordem criada é mais um modo pelo qual Ezequiel ilustrou a dissolução do cosmos no caos, como parte do julgamento divino. João usaria essa mesma ilustração em Apocalipse 19, 17 a 18. Eles iriam comer a gordura e beberem o sangue como partes de um animal sacrificado oferecido a Deus. Haveria fartura de tudo, até de cavalos e de seus cavaleiros, dos valentes e dos homens de guerra, e a glória do Senhor seria estabelecida entre as nações que verão o seu juízo ao ser executado, e a sua mão pesada sobre eles no dia do seu juízo, e novamente iriam saber, daquele dia em diante, que o Senhor é Deus na casa de Israel. As nações iriam saber que os da casa de Israel foram levados ao cativeiro por causa da sua iniquidade, e porque se houveram traiçoeiramente contra o Senhor. Deus, em consequência, escondeu o seu rosto deles, os entregando nas mãos dos seus adversários, onde todos caíram à espada. O exílio não mostrou que Deus houvesse falhado em suas promessas. Pelo contrário, demonstrou tanto a Israel como às nações que sua soberania é e era universal. Embora Deus tivesse afligido o seu povo, ele não os havia abandonado. Verso 25 ao verso 29. Depois de descrever como Deus esmagaria os seus inimigos, nesses capítulos 38 e 39, Ezequiel se volta para a descrição da restauração gloriosa do povo de Deus, que vai ocupar os capítulos finais de Ezequiel, que vai do capítulo 40, a partir de amanhã, até o 48. E isso nós veremos em detalhes nos próximos capítulos que iremos refletir a partir de amanhã. Capítulo 39 começa: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o Senhor, Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e também de Tubal. Esse é o verso de número 1. E o verso 29, nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Era conforme a sua imundície e conforme as suas transgressões que Deus estava contra eles e tinha escondido o seu rosto deles. Mas Deus iria mudar essa sorte. Verso 25. Como os inimigos destruídos, com eles destruídos, Ezequiel se volta agora aos propósitos de Deus para o seu povo, quais sejam a restauração dele e a sua bem-aventurança. Por causa do zelo de Deus pelo seu nome, verso 25, eles haveriam de esquecer do seu opróbrio, com todas as suas infidelidades, com as quais transgrediram contra o Senhor, quando habitavam seguros em sua terra, sem haver quem os amedrontasse. Isso se sucederá na sua volta de entre os povos, de entre os inimigos, quando Deus os ajuntar entre os povos e quando fosse santificado aos olhos de muitas nações. Verso 28. Saberão então que o Senhor é Deus, porque os fará voltar das nações, sem deixar nenhum deles esquecido. Deus se lembrará deles e não mais lhes esconderá o rosto, pois que derramará do seu espírito sobre a casa de Israel. Assim estava falando o Senhor, como lemos no verso de número 29, encerrando esse capítulo. Verso 29 diz: Nem lhes esconderei mais o seu rosto, mas o meu rosto,
pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Então, a partir de amanhã, esse novo templo na visão de Ezequiel. Serão capítulos muito intensos, de promessas, que vale a pena você acompanhar. E conosco aqui. Amanhã, capítulo 40. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog, site, jamais desista, parte escrita está lá. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja aos Semeadores. Todos os dias, das 8h30 às 9h30, oração e palavra. E depois, nós temos, aos sábados, às 15 horas, nós temos Palavra de Vida, no Momento Missionário da Igreja aos Semeadores. Conheça também nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. O endereço da rádio é radio.ossemeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã no capítulo de número 40. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.